Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos falar sobre o Julho Verde, o mês de combate ao câncer de cabeça e pescoço. E para falar sobre esse assunto, recebemos no episódio de hoje o presidente da Comissão de Estomatologia do CRORS, Dr. Francisco Medella. Dr. Francisco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado a presença de todos aqui nesse podcast para a gente falar um pouco de câncer de cabeça e pescoço. Perfeito. Recebemos também a integrante da Comissão de Estomatologia aqui do CRORS, doutora Vanessa Chidiak. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer conversar com você sobre esse assunto tão importante no mês de julho. Vamos bater um papo bem legal e tirar algumas dúvidas. E o nosso convidado de honra de hoje é o Dr. Virgílio Zanella, doutor em estomatologia e médico de cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Santa Rita da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Porto Alegre. Olá. Dr. Virgílio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade. Então tá, doutor Francisco, presidente da Comissão de Estomato aqui do CRORS, por favor, conduza esse nosso episódio de hoje para a gente falar sobre o Julho Verde, né, um mês de combate do câncer de cabeça e pescoço. Exatamente, Vitória. De novo, doutor Virgílio, obrigado pela presença. É muito importante a gente ter aqui um profissional, né, de currículo, enfim, que a gente não precisa mencionar aqui a sua atuação. Porque o cirurgião dentista, o estomatologista, né, de fato, atua na clínica ali com o diagnóstico, né, das doenças de boca de forma geral, e aí a gente entra também no diagnóstico do câncer da cavidade bucal, sendo que a gente faz o diagnóstico e aí então precisamos atuar junto com os médicos, né, com a medicina, enfim, ainda que sendo, e quero comentar sobre isso também, um acompanhamento desse paciente tem que ser multiprofissional, né? Multidisciplinar, mas de fato, então a gente precisa estar junto e encaminhar nosso paciente então para a cirurgia de cabeça e pescoço, que vai atuar então no tratamento desse paciente. Eu queria que o senhor nos introduzisse, então, nos contasse um pouco da sua história, da sua atuação na Santa Casa. E o médico, doutor em estomatologia, né, que nos deixa muito orgulhoso também nesse sentido. E, por favor, nos conte um pouquinho da sua atuação, da sua trajetória. Orgulhoso fico eu. Bom, na verdade, assim, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, né? Eu fiz toda a minha faculdade, eu fiz em Santa Maria, depois a minha formação cirúrgica toda aqui em Porto Alegre. Eu atuo já há mais de... Estou uns 15 anos aí no Hospital Santa Rita já, e especificamente na cirurgia de cabeça e pescoço. E que nem o senhor comentou, né? Completei meu doutorado em estomatologia, então tenho uma atuação muito próxima do pessoal do odonto. Fui aluno de doutorado da professora Manuela Martins, conhecidíssima, enfim, exemplo para todos nós. Total. E tive a oportunidade de trabalhar com ela. Ela tinha uma linha de pesquisa em câncer de boca, câncer de glândulas salivares. E a gente, desde o início da minha formação, enfim, eu trabalho... na nossa especialidade, eu costumo dizer que a gente tem nós somos das especialidades aí que tratam câncer, né? Especificamente, nós somos a que mais depende de outras disciplinas e outras especialidades, né? O nosso paciente, ele é manejado por todo mundo, né? A gente depende desde o pessoal do serviço social, psicologia. Atuamos muito, né, com o pessoal da quimioterapia, dos oncologistas clínicos, dos radio-oncologistas e especialmente os dentistas também, né? Então, o estomatologista, na verdade, ele não está presente só no diagnóstico, mas ele está junto também durante o tratamento. E cada vez mais ele está presente também, né? O estomatologista e o profissional de odontologia, ele está junto na reabilitação desses pacientes. No antes, no durante e no depois, né? Principalmente, né? E tem muita área aí que, a verdade, eu acho que está sendo pouco explorada. Enfim, os pacientes, hoje em dia que a gente tem os sobreviventes, né, de
de longo prazo, enfim, eles acabam desenvolvendo aí alterações, situações que precisam de atenção contínua, né, durante toda a vida, né? A gente está aqui nesse canal, esse canal é aberto, né, no YouTube, nas redes do Conselho, tanto para os nossos colegas dentistas quanto para pacientes também acessarem, né? E também fica a informação de que o dentista também participa do tratamento do paciente oncológico, né? Com certeza. Muito dentista clínico, ele não tem essa noção, assim, quem não é especialista, que faz o diagnóstico, a biópsia, o dentista clínico encaminha para o estomatologista, faz a biópsia e alguns ainda pensam que é o dentista, estomatologista que vai tratar aquele paciente. Só que quando a gente recebe um laudo de uma lesão maligna, é obrigatório, né? Tem que encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço. E esse tratamento, poucos conhecem, assim, as sequelas, como que é que o paciente fica depois. Então, queria fazer uma pergunta até, se nesses últimos anos tem alguma forma de fazer um tratamento mais conservador. Porque eu tive o prazer de ir acompanhar no ambulatório de Santa Rita e eu, como dentista recém-formada, fazendo a minha residência em cirurgia buco, eu ficava um pouco até chocada porque é realmente um tratamento mais mutilador. Então, o dentista clínico quase não tem essa visão. A gente que acompanha o ambulatório consegue ver o resultado, né? O quanto, às vezes, o diagnóstico tardio gera uma cirurgia mais mutilatória. Não sei se é alguma tecnologia mais atual, se tem alguma técnica que... Sim, mas antes disso, assim, a gente tem que abordar o cirurgião oncológico, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem uma visão diametralmente oposta do problema, né, que teria um dentista. Para vocês, o desfecho negativo, às vezes, é a perda de um dente. Para nós, é a morte. Se a gente, né, o câncer de cabeça e pescoço é um tema, é um saco de gato onde se bota um monte de tipo de tumor diferente que afeta diferentes regiões, né, da cabeça e pescoço e que tem comportamentos biológicos, né, clínicos bastante diferentes graus de agressividade, diferentes respostas aos tratamentos, enfim. Especificamente o câncer de boca, ele é um câncer que mata, né? Um câncer agressivo, um câncer que mata mal, como a gente fala, porque a doença não controlada, ela é extremamente agressiva, dolorosa, as lesões ulceram, sangram, cheiram mal, o paciente não consegue comer, né? Então, é uma doença agressiva e que, do ponto de vista do tratamento, a gente também tem que ser agressivo. E a base do tratamento do câncer de boca é cirurgia e ponto final. E essa cirurgia, ela deve ser uma cirurgia oncologicamente adequada, né? E isso inclui, né, a obtenção de margens cirúrgicas de segurança. Que pra gente, por exemplo, tumores de língua, essa margem consiste em 1,5 centímetro, né, de tecido sadio na volta da lesão. Então, se for pensar que tem um tumor grandinho, médio para grande, 3 centímetros de diâmetro na língua, eu vou provocar um defeito tridimensional de pelo menos 6 centímetros, né? E esse defeito vai aumentando à medida que aumenta o tumor. Então, às vezes, esse defeito pode incluir a mandíbula, ele pode incluir o palato, ele pode incluir a orofaringe, a gente pode ter que remover uma língua inteira, por exemplo. Então, para a gente tratar, muitas vezes, a gente tem que ser agressivo. Existem, né, técnicas cirúrgicas, a gente tem como reabilitar isso, nem sempre da forma como a gente gostaria, porque... por exemplo, a língua, a gente só se dá conta depois que a gente perde um bom pedaço dela. Ela tem uma movimentação fina, muito delicada, participa da fala e da deglutição. E muitas vezes é impossível, a gente não consegue reabilitar essa movimentação toda. Mas a gente consegue colocar volume, enfim... E não é só a cirurgia que causa sequelas, né? A radioterapia, que a gente muitas vezes tem que usar nos tumores, né? Nas lesões mais avançadas ou que apresentam fatores de mau prognóstico, ela também deixa sequelas, né? De fibrose, de xerostomia, né? Da secura na boca.
Quando acrescida de quimioterapia, ela causa mais sintomas ainda, né? Agudos principalmente. Mas a gente tem coisas para melhorar. Técnicas cirúrgicas mais modernas de reconstrução, né? A gente tem também a atenção que a gente dá para o paciente durante o tratamento. Aí entra muito o dentista também, Sim, hoje em dia. Da prótese facial também. Prótese facial no pós. A gente também tem, durante o tratamento, durante a radioterapia, por exemplo, a gente tem como fazer laser, né? Isso Muito ajuda importante. muito, né? Durante o tratamento e depois também, né? As queixas de disgeusia, as úlceras, enfim, tudo isso melhora muito. Os pacientes que fazem laser durante o tratamento, eles têm uma outra evolução, né? Eles toleram muito melhor o tratamento, né? Às vezes a gente sente que tem mais paciente do que mão para fazer laser, né? Então, acho que isso seria uma oportunidade de inserção aí no mercado para muita gente, Importante. A gente conseguir transmitir isso para o paciente oncológico, da importância do acompanhamento do dentista no pré-operatório, no pré-tratamento onco, né? Que às vezes o paciente ainda fica meio de, não, mas eu tô lá com o médico e eu vou ter que ir no consultório e o laser, às vezes é difícil a gente conseguir que o paciente entenda a importância do laser durante o tratamento também. Importante sua fala agora. Nós temos realidades diversas, né? No SUS, às vezes, é complicado, né? Os pacientes terem acesso ao laser. A gente tem projetos de extensão, isso com o pessoal da URGS, enfim, que a gente consegue em alguns pacientes, né? Não em todos, mas a gente consegue. E no âmbito, né, de particular e convênios, assim, os pacientes têm maior acesso. Muitas vezes, depende deles procurar, enfim. Mas a gente, às vezes, é uma coisa estranha. A gente sempre orienta, né? Que, se possível, o paciente faça. Às vezes, a gente precisa relembrar. Aí também entra também a questão de mais um profissional que nos participa ativamente do tratamento, que é o enfermeiro, né? A gente tem, por exemplo, ali no Santa Rita, a gente tem enfermeiro navegador que navega o paciente, né? Leva ele pela mão e orienta durante o tratamento inteiro. E muitas vezes essa orientação o senhor não tinha que consultar com o dentista para fazer laser, vamos lá, pega na mão, leva lá. E outra coisa também que é um pouco também de uma certa ignorância e incredulidade que eu já tive também, né? Que mas o que uma luzinha vai fazer tanta diferença? A gente olha, parece que é bobagem, mas não é. Até alguns ajuda colegas perguntam muito, por que estão dando tanta ênfase ao laser? Mas é que o laser é... Não, quando a gente vê os trabalhos, eu entrei em contato muito com isso, principalmente por causa da professora Manuela, né? Em regeneração tecidual. Sim. E hoje em dia a gente tem muito por causa de estudo também da professora Manuela, a segurança, né? A biossegurança oncológica do laser, enfim. Hoje em dia está se investigando também as possibilidades de aplicação extraoral também, né? Em pacientes com mucosite induzida por radiação ou por quimioterapia, no caso das crianças, né? Transplante de medula óssea, enfim. Mas é essencial, né? Eu noto uma diferença importante, assim, no consultório particular, quando o paciente vem com um médico que tem essa visão, né? Que passou por uma equipe que tem essa visão, e quando não estava numa equipe, é muito mais fácil a gente engajar o paciente, a gente conseguir ter um acompanhamento ali mais próximo do que o paciente que não teve. No nosso serviço ali do Santa Rita, a gente tem um estomatologista lá, enfim. Então isso que eu ia lhe perguntar, se tem uma equipe de odontologia que acompanha esses pacientes. Temos odonto hospitalar e estomatologia. Muito importante. Sim. Eles não ficam, esse paciente não fica à deriva, né? Porque o paciente não precisa sair daquele serviço para né, ter esse tratamento. Não, o ideal é isso. Na verdade, o ideal é a gente
a gente, né, no câncer de cabeça e pescoço em geral, né, seja câncer de tireoide, de boca, de garganta, enfim, mas qualquer coisa. O paciente com câncer de cabeça e pescoço, quando ele faz tratamentos multimodais, né, que envolvem várias modalidades de tratamento, tem muito espaço para dar erro, né, muito espaço para o paciente se perder, tempos, né, timing a ser perdido, né? E nessas situações a gente depende muito da organização, a gente depende da eficiência da prestação de serviço hospitalar, né? Da nossa capacidade de oferecer o tratamento para o paciente em tempo hábil, de forma adequada. Então, se ele puder fazer tudo no mesmo lugar, né? E principalmente falando em câncer de boca, né? A gente... Olha... eu dedico minha carreira aí a tratar tumores avançados, enfim, a gente apanha bastante, né? É uma doença que é difícil, a gente tem que correr muito, a gente tem que estudar bastante e ela engana e a gente precisa correr atrás e tudo que a gente puder fazer para manter esse paciente junto, a gente tem que fazer. Eu queria voltar umas casinhas aqui nesse tabuleiro, na sua fala ali da margem de segurança de 1,5 centímetro, pelo menos no transoperatório, né? De margem para aquela peça sadio. Encolher e dar uns 5 milímetros aí de... da importância do colega dentista quando... Aí eu falo enfim, o fora da estômato, né? Que o estomatologista aí já tem uma visão diferente. Mas ao identificar aquela alteração ainda pequena, incipiente, aquela úlcera pequena, não ir levando o paciente como uma afta. Vamos tentar aqui um Oncilon. Aí o Oncilon não deu, vamos num Decadron. Aí quando vê se passaram 30 dias, daí aquilo que de fato era um carcinoma foi indo e a gente perde essa... mais tecido sadio do que se tivesse no início, né? Então, tentar ser um pouco mais... precoce, né? Mais precoce, mais rápido até no encaminhamento para o colega estomatologista, para, enfim, alguém de fato que seja talvez mais habilitado que... Tem muito colega que também ele avalia o paciente. Mas o paciente não é fumante, o paciente não usa álcool, o paciente... Só que a gente sabe que também tem casos em pacientes que não têm os fatores de risco. Apesar dele ser muito relacionado aos fatores de risco, tem aqueles pacientes, que é a minoria, mas que existe a possibilidade de desenvolver uma lesão maligna mesmo na ausência dos fatores externos. Sim. Essa é uma pergunta até que a gente queria lhe fazer a respeito de qual seria a origem, se a parte viral ali que tem sido estudada tem algum fator ou não tem como identificar. Primeira coisa, vamos voltar umas casinhas. Então. A dica que eu sempre dou é que a gente fala sempre, né, que ferida dentro da boca, né, lesão mucosa que não cicatriza em 2 semanas tem que ser avaliada, né? Essa avaliação, de preferência, deveria ser feita por um profissional habilitado, enfim. Nem sempre isso é possível, né? Mas aquela queixa, né, e aquela lesão, ela tem que ser valorizada, né? E uma coisa que eu sempre falo, assim, se o profissional está ali diante de algo que não conhece, que não sabe o que é, ou que suspeita que seja algo, enfim, ele não pode fazer nada, passa adiante, passa para frente, conversa com alguém. Dificilmente tu não vai ter alguém que tu conhece que, né, não... Então, passa adiante, isso é o mais importante. WhatsApp, tu tem contato. Hoje em dia a gente tem mais contato e troca muita informação. Com certeza. Mas ainda tem colegas que se sentem um pouco constrangidos. Mas como é que eu não vou saber tratar uma afta? Vou tentar e daí nisso se perde algum tempo. Tem a célebre frase, né? Nem tudo é afta, né? Exato. A gente vai empurrando. Com certeza. Mas isso eu acho que a gente... Assim... ter vergonha, ter receio, isso já acabou, a área né? da saúde acho não que pode ter isso. Não dá tem que trocar mais, muita né? informação. Não dá mais. Na verdade, assim, uma coisa que a gente vê depois de estar há anos nessa aí, acho que uma das coisas que os pacientes mais ficam agradecidos pra gente é quando a gente encaminha ele certo. Exatamente.
vai lá na doutora Vanessa, ela vai ver o que quer, vai cuidar do senhor. Eles vêm, às vezes, só para agradecer, né? Que foram bem encaminhados, olha, me encaminhou lá, me resolveu, me atendeu bem, enfim. Então, não tem que ter vergonha, passa a bola para frente, né? Porque aí sim, o diagnóstico precoce, na verdade, é onde mais a gente pode atuar para ganhar o jogo, né? Para ganhar em sobrevida, enfim, é o diagnóstico precoce. O relógio está correndo, né? É verdade, não, isso aí. Então, e tratamentos, às vezes nessa do tratamento tópico, assim, a gente perde muito tempo, né? Na verdade, eu tenho, apesar de ter feito, né, ter estado muito junto com o pessoal da estomatologia, eu não sei nada de estômato, eu não sei, tendo nada de lesão benigna. Francamente, eu brinco, não me interessa, não... conheço muito pouco diagnóstico diferencial. A gente acaba que a gente fica centrado só no câncer mesmo. Tá bem, então a gente senhor mais tem lá na frente também. Então eu tenho uma visão enviesada e acho que o meu limiar para propor uma biópsia para o paciente é muito pequeno, né? Então, e biopsiar, assim, não tem mistério, não tem, né? Então... A gente está falando de uma localização anatômica, que é a cavidade bucal, que tem um fácil acesso, né? Para investigar, para avaliar, para diagnosticar e para intervir quando for necessário, né? Na dúvida, faz a biópsia, faz a intervenção. E tendo o diagnóstico, né, maligno, encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. Até ele dizer para falar um pouco mais sobre os outros tipos de tumores, que a gente está falando muito de tumor de boca, mas o câncer de cabeça e pescoço engloba outras lesões. Elencar quais são essas lesões e... Né, na verdade, assim, a gente trata de tudo, né, da cabeça e pescoço, principalmente tumores, excetuando os do sistema nervoso central, né? Então, o câncer de boca, na verdade, é o sexto mais comum em homens aqui no Brasil, então é um carro-chefe da especialidade. A gente também trata dos tumores da laringe, né, o órgão da voz, da orofaringe, que é a garganta, um pouquinho atrás do que a gente da boca, que também é de fácil acesso para diagnóstico, mas que às vezes o pessoal demora também para ver, para reconhecer e para diagnosticar. A gente, ainda no sistema estomatognático, a gente trata dos tumores de glândula, né? Aqui na nossa região, né? Pele clara e muita exposição solar. A gente também trata dos tumores da cavidade nasal e seios paranasais também, principalmente as lesões malignas, enfim. E a especialidade é mais ou menos isso, né? Mas da nossa especialidade, principalmente, a gente sempre exclui pele, porque pele é muito frequente, então ela não entra nas estatísticas. Mas os tumores de boca e laringe é o que mais, principalmente no SUS, aí no nosso sistema de vigilância ali, é o que mais a gente opera. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer, a diferença paciente SUS, paciente convênio particular, se tem algum tumor que é mais frequente no paciente do SUS, ou se não tem essa diferença... Ou é mais por atraso de diagnóstico? Na verdade, a doença é a mesma, né? Os pacientes e o objeto é o mesmo, né? O ser humano é o mesmo. A gente tem uma diferença de frequência, assim, principalmente entre... Como nós somos um serviço de referência ali no Santa Rita, então... Acontece muito que a nossa realidade é um pouquinho distorcida porque a gente recebe mais casos avançados, isso tanto no privado quanto no SUS, né? Mas a gente vê uma mais alta prevalência aí no consultório particular aí de doenças da tireoide para nós
E no SUS a gente vê mais pele, boca, orofaringe, cavidade oral, né? Mas isso também tem muita coisa de como a gente leva o nosso consultório, daquilo que a gente se foca, né? Então, acaba que eu tenho me dedicado bastante à cirurgia reconstrutiva, enfim, então eu tenho cada vez mais recebido casos maiores, enfim, de doença mais avançada, ou pacientes para reabilitação, né, de cirurgias maiores, enfim. E a gente estava até conversando sobre essas lesões de pele, né? Hoje em dia tem muito dentista fazendo harmonização, laser e às vezes não tem o diagnóstico daquela mancha. É um melasma, vamos aplicar um laser e aquilo se dissemina. Então, teve um caso assim. Então, é importante, né, que o paciente faça um diagnóstico do que é aquela mancha, se é um melasma, se é um melanoma, para não prejudicar esse paciente. Então, para chamar um pouco a atenção dos dentistas, um pouco dessa área também que costumam aplicar esses lasers para tratamento de pele, né? Isso é meio temerário, né? Aplicar uma forma de energia, assim, sem ter um diagnóstico preciso com o que está lidando, né? Principalmente se for um melanoma, aí é uma neoplasia de pele aí com potencial alto, de agressividade bem alto, né? Então, às vezes, pode estar selando o prognóstico de um paciente aí já de início, assim, né? Pode acontecer. Então, a gente sempre recomenda cautela, avaliar bem, encaminhar. Cada um na sua área de preferência. Exatamente. Mancha com dermatologia. E os preenchimentos, assim, às vezes isso a gente não tem relação com câncer, né? Mas às vezes, principalmente quando com material inadequado, aí as complicações, isso aí às vezes a gente vê. O que leva também a uma cirurgia, às vezes, para remoção. Sim. É complicado. Deixa eu lembrar que o exame físico, né? Exame clínico, exame físico também passa pelo cirurgião dentista, também deve passar por essa avaliação extrabucal, né? Não ficar muito no cacoete do dentista, do paciente senta na cadeira, abre a boca e vai direto para gengiva e dente. Vamos olhar fora, vamos Sabe que prestar atenção. Isso é um problema. A gente, às vezes... O dentista, ele trabalha em um espaço restrito, né? Então... Eu falo isso porque eu faço microcirurgia reconstrutiva, então trabalho com microscópio, né? Mas a gente tem que ser muito ciente de que o mundo se passa à volta, né? Às vezes a gente fica muito absorto naquele ponto específico e isso às vezes a gente já viu, assim, enfim, de coisas passarem, assim, do cara ir lá toda semana e fazer um procedimento num lugar e o negócio crescendo do outro lado da boca, né? Mas isso por falta de percepção e de estar focado sempre no mesmo problema. Isso é uma coisa que a gente tem que se educar para não incorrer nesse erro, né? E é um erro que pode acontecer com qualquer um. Tem, às vezes, um paciente da ortodontia que tem um retorno constante ali, mensal, no consultório. Exatamente. Então, ortodontista, não só ortodontista, o dentista mais clínico, né? Não quero taxar ninguém, mas enfim, que tem essa recorrência mais... Sim, e outra coisa, assim, que também a gente, o dentista, ele... Na verdade, sim, na faculdade de medicina a gente não aprende a examinar a boca. Pelo menos não aprendia na minha época, né? Então, ou era muito por cima, ou enfim. Mas o dentista também, vocês veem a boca muito mais do que a gente, né? E uma coisa também que, aproveitando isso, né, até para o câncer de orofaringe, né, fora da área de atuação de vocês, enfim, mas é de fácil acesso, né? Fácil acesso. Então, o dentista pode olhar, até onde deve o olho examinar, enxerga, né? até onde vai o olho, o que é aquilo ali, né? Então, isso é uma coisa que tem que se chamar atenção para o pessoal. E que, assim, diagnóstico tardio,
Acontece aqui no SUS, né? Acontece no particular e acontece nos Estados Unidos e na Europa, né? A gente tem ator famoso aí que descobriu câncer de orofaringe avançado aí, que consultou com um médico em Nova York, na Califórnia, e todo mundo, é um fungo, é uma coisa, é isso, é aquilo, é uma inflamação, vamos tratar com antibiótico. E foi fazer o diagnóstico meses depois com um cara no Canadá, né? Caso famoso, né? Então, isso acontece em todos os lugares e é culpa da gente. A gente tem que examinar melhor, né? Se dar conta das coisas e estudar e se preparar para isso, né? E a gente não precisa saber todo o diagnóstico, olhar clinicamente e falar, não, mas essa lesão aqui é tal coisa. A gente tem que saber que está fora do normal. Né? Bom, a mucosa não deveria estar assim. A alteração da normalidade é o suficiente para encaminhar e fazer o diagnóstico. Sim, serve de gatilho, né? Para tomar uma atitude. E, assim, tinha perguntado, né, quanto à questão viral. Na verdade, a gente, no câncer de cavidade oral, a gente não tem uma forte relação do HPV, né, com a gênese, com a carcinogênese do carcinoma epidermoide, né? Ao contrário da orofaringe, né? O vírus HPV, o papilomavírus humano, ele tem a capacidade de infectar as criptas amidalianas, né? Tanto das tonsilas palatinas quanto das linguais. É o mesmo vírus, né, que causa o câncer de colo de útero nas mulheres. Então, ele tem um certo tropismo por essas criptas, né? Que é um ambiente como se fosse também o colo do útero na mulher. E ele, através da incorporação, né, da genética dele ao hospedeiro, então ele acaba por, num período de tempo que a gente não sabe o quanto, ele acaba por participar, né, malignizar, né, e propiciar o surgimento do carcinoma epidermoide da orofaringe. As percentagens, assim, a gente está tendo uma mudança epidemiológica do câncer de orofaringe, né, de garganta, em virtude do HPV. Até uns 30 anos atrás, as lesões, né, o câncer era eminentemente, né, causado pelo abuso crônico de cigarro e álcool. E hoje em dia, né, variando muito de acordo com a região geográfica, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem regiões aí mais de 75%, 80%, 90% dos tumores de orofaringe são induzidos pelo HPV. Aqui na nossa realidade, aqui em Porto Alegre, no nosso serviço, mais ou menos 35% dos tumores são HPV induzidos. Na África, essa percentagem é bem menor. Ainda o problema é mais por abuso crônico do cigarro e álcool. Não se sabe o porquê muito dessa mudança epidemiológica, o que aconteceu. Se conjecturam algumas hipóteses, principalmente mudança início da vida sexual mais precoce, às vezes mudança também na questão dos hábitos sexuais. E assim, tendo hoje em dia, para orofaringe, esse papel importante do HPV, também é uma oportunidade da gente agir na prevenção. Né? Ele perguntar da vacina, o quanto a vacina pode ajudar. A vacina, na verdade, a vacina ajuda bastante. A vacina hoje em dia, tanto que ela é ofertada no SUS para meninas e meninos, isso é muito importante. A penetração da vacina, né, a cobertura vacinal nos meninos, infelizmente, é bem menor do que nas meninas. E isso é ruim porque o câncer de orofaringe induzido por HPV é mais comum em homens, né? Então, a gente sabe que se a gente tivesse uma cobertura vacinal adequada, em 30 anos a gente iria baixar muito esses índices de câncer de orofaringe, né? Mas é uma carcinogênese provavelmente lenta, né? Então, a gente teria um tempo, né, grande para recuperar e correr atrás, né? Mas é uma oportunidade.
liberada para meninos e meninas no SUS. Agora mais amplo também, né? A faixa etária. Até os 14 anos, se eu não me engano, né? No SUS. Mas no privado as pessoas podem fazer a qualquer momento, enfim. E no SUS também é disponível para grupos de risco, aí pacientes com imunocomprometidos, enfim, né? Tem uma série de coisas, mas tem para grupos de todo mundo risco. fazer antes do contato, né? Que não é uma Antes realidade. do primeiro mas, contato, com certeza. E a gente não sabe também os adultos. Provavelmente quem não tiver contato, né, enfim, teria benefício, né? Com certeza. E essas peças de carcinoma que não tem um fator etiológico, álcool, cigarro, é feita alguma imunohistoquímica, alguma coisa para descobrir se foi viral ou não é feito isso no anatomopatológico? Na verdade, isso não é importante. No câncer, sempre que a gente faz uma biópsia, né, da orofaringe, né? Lembrando que a orofaringe é o palato mole e posterior ao pilar amidaliano anterior, lá atrás. Vê que a 1 centímetro mudou tudo. É uma doença completamente diferente pra gente. Até em termos de tratamento, prognóstico, resposta, tudo. Sempre que a gente biopsia um tumor da orofaringe, a gente sempre dosa, né, faz imunohistoquímica para P16, que é um marcador indireto, né, da carcinogênese por HPV. Então, hoje em dia, a gente, tendo o diagnóstico de que um tumor de orofaringe é induzido pelo HPV, existe a possibilidade, em alguns cenários, de se deintensificar o tratamento. Principalmente a dose de radioterapia que esses pacientes fazem. Tá? O corpo de evidência ainda para essa deintensificação de tratamento, para essa redução do tratamento, ainda está se formando, né? Está se estudando isso, mas a tendência, né? As coisas estão caminhando para isso porque a gente, né? Pela evidência já né? A comprovação que a gente tem que os tumores de orofaringe induzidos por HPV respondem melhor ao tratamento. Sim. Esses pacientes têm uma sobrevida muito melhor. E começou a se cogitar a possibilidade de diminuir o tratamento sem prejudicar, né, essa resposta boa. Né? Então, é importante mesmo a identificação para nortear o tratamento. A gente, mas na maioria das situações a gente ainda não, a gente trata do mesmo jeito ainda, mas a evidência está se consolidando, enfim. Então, provavelmente nos próximos anos isso vai estar cada vez mais, a gente vai poder customizar melhor o tratamento para o paciente a depender disso aí, né? Para cavidade oral já, né? Ele perguntar, a cavidade oral não se faz. Ali a gente não faz porque isso não influencia no tratamento. Até no meu mestrado eu estudei o P16, o papel do HPV nas lesões orais, mas não encontrei nenhuma relação. Mas isso é uma coisa ainda a ser muito estudada. Pois é. A orofaringe parece que já está bem. Olha, possivelmente pode ser que no futuro se descubra algo nesse sentido, né? As coisas mudam bastante, mas, né, a gente falou, no momento ainda não temos essa evidência. E também foi falado nos pacientes que para o câncer de boca os fatores de risco clássicos sempre foram né, tabagismo e etilismo. Era aí mas que eu ia puxar agora. Câncer de boca também dá em quem nunca fumou e nunca bebeu. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente fica meio bitolado com a história dos fatores de risco, né? E, não, mas não pode ser. Não, mas não vai ser. Não, mas essa menina tem 19 anos. Não, eu lembro pode. um caso que eu vi contigo no hospital há 12 anos atrás. Me marcou porque era uma menina de 20 anos. Sim, exatamente. Carcinoma de língua, sem nenhum fator de risco, jovem, né? Então, tratamento bem... era um carcinoma agressivo. É bem atípico, foi o caso dela. São casos, felizmente, né, raros, né? Mas a gente vê... É raro, mas acontece com frequência, né? Mas felizmente, né, é pouco que a gente vê. E são casos sempre muito emblemáticos, né? Marcam muito a gente. Eu lembro dela até hoje, porque para mim foi a única paciente jovem até, nesses 10 anos que eu vi. Mas acontece bastante. Isso leva a... o paciente jovem, ele é um potencial... candidato ao diagnóstico tardio. Sempre.
Então, nesses casos, aí acho que tem que abrir mais o olho. Tá estranho, não tô gostando. Biópsia, que é o potencial de devastação num diagnóstico tardio é muito maior. Muito maior. Do que uma intervenção de uma biópsia em uma lesão pequena que, bom, diagnóstico graças precoce a Deus, nesses não casos, era nada. Tem uma vida toda pela bem. frente, né? O paciente é jovem. Quanto mais precoce o diagnóstico. Esses pacientes, eles retornam. A gente sempre tem. Volta. Daqui a uns anos vai ter o próximo. E são histórias que se repetem, infelizmente. A gente fala do câncer como uma doença, e às vezes a gente fica tentando procurar uma causa, né? Como se fosse, enfim, uma infecção. Mas não tem um guarda-chuva muito maior. E aí a gente fica muito atrelado só ao uso do cigarro ou ao uso do álcool, né? Que corre junto ali, enfim, sol e tal. A gente pode acabar se perdendo, realmente. O senhor consegue nos passar na sua trajetória frente ao combate ao câncer, ali, aos tratamentos de câncer, a alteração do que era há 10 anos atrás, o perfil do paciente com relação a hábitos, enfim, o que é hoje? Olha... Porque hoje a gente tem um pouco menos do uso do cigarro. A gente na vape prática, chegando agora, infelizmente. Na prática clínica diária, nossa, é difícil, assim, não vejo muita diferença. O pacote geralmente é o mesmo. A gente tem visto, né, cada vez menos tabagistas pesados, assim, né? A gente vê bastante, mas assim, o tabagismo diminuiu muito na nossa realidade, né? No mundo de fora. Ainda no consultório do cirurgião de cabeça e pescoço, eles são a maioria. Mas a gente vê bastante. As campanhas, né, antitabágicas aqui no Brasil funcionaram muito, tá? Isso é uma coisa louvável mesmo, a gente vê. Não só aqui também, mas principalmente na Europa. A gente já tem dados de epidemiológicos bem robustos, assim, que nos países que investiram em campanhas antitabagismo, principalmente na propaganda e na taxação do tabaco, se observou posteriormente diminuição dos índices de carcinoma epidermoide do trato aerodigestivo alto, enfim. Mas isso é a principal coisa que a gente observou, é essa. Hoje em dia tem a realidade do vape aí, né? No nosso consultório, a princípio, a gente não viu mudança. Quem observa mais isso é o pessoal da pneumo e do intensivismo aí, que parece ter uns pacientes que fazem algumas pneumonites aí bem dramáticas, aí, enfim, de ter que precisar de circulação extracorpórea aí. Provavelmente, às vezes os pacientes perguntam, será que o vape não é mais seguro, enfim... Não, a gente não tem dados confiáveis para nada, né? O corpo de evidência ainda está se acumulando, né? É que nem no meio da epidemia de Covid querer tecer, né? Enfim, a coisa tá elaborar. Né? Não, a gente não conhece, tem que dizer, a gente tem que reconhecer quando não sabe, né? E às vezes é difícil admitir isso. Mas existe uma diferença grande entre o cigarro eletrônico e o cigarro normal, né? Principalmente no que diz respeito à quantidade. De agentes carcinógenos, e acredito que também na temperatura da fumaça, né? Que às vezes a gente esquece da temperatura ali da fumaça do cigarro. É um fator físico importantíssimo, né? Assim como a água quente do chimarrão, né? A erva mate não tem nada a ver com isso, né? Pode tomar chá quente, que o efeito vai ser o mesmo, né? Mas não se comprovou nada. Tem muito aquela história, né, doutor? Por exemplo, assim, a pessoa que está do lado, que convive com o fumante, acaba
eu não sei explicar direito, né? Mas acaba também sendo uma fumante por devido... Fumante passivo, sim. A fumaça, Aspira a fumaça. Isso vale mais para doenças do pulmão, né? Enfim, mas para o câncer de cabeça e pescoço, para câncer de boca, garganta, laringe, a princípio a gente não tem esse dado, né? Aí provavelmente a exposição ao cigarro tem que ser maior para causar problema, né? O trânsito da fumaça pela cavidade bucal, orofaringe, né? Sim. Às vezes os pacientes, mas eu não trago, né? Mas igual, né? O cigarro, se a fumaça ficou na boca, ela tem a possibilidade de causar dano ali nas células, enfim, e aquele dano pode propiciar o surgimento de um câncer, né? E o álcool como um aumento da permeabilidade, né? Isso, eles têm um fator aditivo, né? E um facilita a ação do outro, né? Principalmente consumo, né? Grande de bebida alcoólica, principalmente destilados, né? No nosso meio ainda são os principais fatores aí, tanto para o câncer de boca quanto de orofaringe. Fala de frequência e quantidade, né? E o destilado tendo uma concentração maior de álcool. Com certeza, é como um fator físico, né? Quanto mais exposição... A exposição solar aos carcinomas de lábio e pele, né? Exatamente. Hoje em dia também tem mais campanha de prevenção, de uso do filtro, enfim, não sei se esses casos ainda são frequentes, mas tem... Olha, a gente atende muito câncer de pele, com certeza. E, na verdade, a gente... todo câncer, na verdade, ele é fruto da interação entre coisas próprias nossas, né? Entre o hospedeiro, né? Que é principalmente a nossa genética e o mundo, né? Os fatores externos. Então, a pessoa de pele clara com essa exposição solar, né? Claro que ajuda, né? A gente usar protetor solar, enfim, mesmo depois do diagnóstico de câncer de pele, mas igual acompanhamento dermatológico, enfim, ele precisa porque esses tumores que estão se formando hoje na nossa pele, eles são fruto daquela exposição solar lá de trás, né? Trabalhador rural, se expôs por muitos anos, né? Principalmente o melanoma, né? O risco de melanoma está aumentado naqueles pacientes que tomaram aqueles torrões na infância, né? Então, quanto mais frequentes aqueles maior o número de torrões, de queimaços que tu levou na infância, maior o teu risco de desenvolver um melanoma maligno, né? Enfim, isso... mas igual a proteção solar tem que ser feita para todo mundo, né? O tempo inteiro. Não só com protetor solar, como com barreira física também. Chapéu, camisa de manga comprida e etc. Como é que o senhor, a sua equipe, enfim, como é que a gente define frente a um diagnóstico de tumor maligno ali, neoplasia maligna em cabeça e pescoço, o tratamento? Quando vai ser só cirurgia? Quando que a gente vai ter que usar junto? Isso aí a gente define brigando entre a gente. Cada um pega uma luva de boxe e daí a gente separa clínicos, oncologista, cirurgião e radio-oncologista e daí a gente briga. Mas a gente define sempre em reunião multidisciplinar, né? Principalmente casos mais emblemáticos ou mais difíceis, né? Hoje em dia a gente tem, né, evidência já acumulada, enfim, de que a discussão, né, a gente chama muito de tumor board, né, que essa discussão do caso pela equipe, todos os profissionais que podem fazer parte do tratamento daquele paciente, a discussão desse caso em reunião multidisciplinar, ela está associada a um melhor prognóstico para o paciente, né? Então, a gente normalmente, o que a gente faz, a gente tem reuniões semanais em que a gente discute os casos, né? Online mesmo, ou presencial, se precisar. A gente discute os casos e sempre tem agente da cabeça e pescoço, oncologia clínica, radio-oncologia, o pessoal da estomatologia, patologia, enfermagem, fonoaudiologia, né? Todo esse pessoal tá junto, aí a gente define o tratamento, né? E
A gente, na verdade, a gente tem as diretrizes, né, os guidelines, né, para tratar os pacientes, mas existem casos que ficam ali no limite entre uma decisão e outra, e a gente, justamente a reunião multidisciplinar ajuda a gente a procurar a melhor evidência e o melhor tratamento para aquele paciente, né? Não para o tumor, mas para o paciente que tem o tumor, né? Então, isso ajuda muito a gente. E é uma coisa interessante que às vezes vem paciente, a gente recebe muito paciente de longe, vem de fora do estado, e, enfim, de longe, para consultar. A gente examina, vê os exames e, olha, eu não vou decidir agora o seu tratamento, eu vou conversar com a minha equipe e a gente vai definir qual que vai ser o melhor tratamento a seguir. E vai ser uma opinião que não vai ser só a minha, mas do nosso grupo inteiro. E, por incrível que pareça, as pessoas que, né, às vezes estão ansiosas por resolver e ter uma resposta na hora, o que a gente sempre escuta e o que a gente sempre vê é que os pacientes ficam muito gratos da gente, né, buscar essa... Eles, às vezes, olha, vou entrar com o senhor daqui a 2, 3 dias, que é a nossa reunião na quarta. Eu vou levar seu caso e eu vou lhe dar uma resposta aí, a gente combina quando é que o senhor volta, como é que vamos fazer. Mas normalmente é assim, reunião multidisciplinar. O paciente percebe que aumenta o nível do cuidado, né? Com certeza, né? E a gente tem hoje em dia a possibilidade de inclusão dos pacientes em estudos, né, em protocolos de pesquisa, enfim, e que se a gente não está com esse contato próximo com o oncologista, com o radio-oncologista, com o estomatologista, a gente não consegue lembrar de tudo, né? Tem a possibilidade, podemos, tem um estudo fulano de tal aberto, vamos, não se enquadra, não fecha os critérios para inclusão, quem sabe vamos botar... Isso ajuda bastante, né? Pessoal, a gente precisa encerrar o nosso papo de dentista de hoje. Queremos agradecer imensamente ao Dr. Francisco Medella, presidente da Comissão de Estomatologia aqui do CRORS e também especialista em estomatologia. Muito obrigada, Dr. Francisco. Eu que agradeço a disponibilidade aqui do Conselho. Agradeço a comissão que está conosco aqui nesse ano aí de trabalho frente à estomatologia. Vanessa aqui com a gente representando todos nós aqui também. Doutora Vanessa Chidiak, também especialista em estomatologia e cirurgia bucomaxilofacial. Isso, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E mestre em estomatologia, exatamente. Prazer conversar e discutir os casos. Quanto mais conversa a gente tem, assim, multidisciplinar, mais a gente aprende, né? Mais a gente consegue ver o que está surgindo de novidade, como é que a gente pode agilizar o tratamento, o encaminhamento. Importante, foi um prazer. E agradecemos também imensamente o nosso convidado, Dr. Virgílio Zanella, né, doutor em estomatologia e médico cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Santa Rita da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Porto Alegre. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E você pode acompanhar esse e todos os outros episódios do Papo de Dentista lá no nosso canal do YouTube. Ative o sininho, participe, se inscreva no nosso canal e acompanhe todos os episódios do Papo de Dentista, o podcast do CRORS. Nos siga no Instagram, @CRORS Conselho, e acompanhe todas as novidades, as notícias e informações aqui da nossa autarquia gaúcha. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.